Boa noite, meus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais uma collab aqui com a Soninha, né? Então vamos lá, vamos começar, espero que esteja tudo bem com vocês, com o nosso grupo, né? Que toda semana a gente, agora estamos gravando cada 15 dias collabs. E vamos para as perguntas, responder as perguntas que a Soninha mandou aqui para nós, né? Primeira pergunta. Fale um versículo da Bíblia. Então, vamos lá para o versículo da Bíblia. Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia. Sejam fortes, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Então, basta ter fé, né? Que Deus está sempre com a gente. Vamos para a segunda pergunta. Deixa eu ver aqui. Segunda pergunta. Quem é Deus para você? Esta é a segunda pergunta que a Soninha mandou aqui para nós. Então, vamos lá. Deus, para mim, ele é o Supremo, é o Criador, né? É o que sabe de todas as coisas. Ele é Espírito. Para mim, esse é o Deus, é o Supremo, o Criador de tudo, né? Então, esse é o que eu penso de Deus, né? Próxima pergunta, pergunta de número 3 agora. Você sabe quantos discípulos acompanhavam Jesus Cristo na Terra? Acho que é dos apóstolos, né? Eram 12 apóstolos, né? Que acompanhavam Jesus, né? Aqui na Terra eram 12 apóstolos. Pergunta de número 4. Você tem irmãos e quantos? Tenho. Do primeiro casamento do meu pai, sou eu e 2 irmãos, né? Então, tenho 2. E do segundo casamento, tenho mais 3 irmãos. Um já é falecido. Então, eu tenho, vivos, eu tenho mais 4 irmãos. Uma irmã e 3 irmãos vivos. E o que faleceu também era menino. Pergunta de número 5. Onde você morava na sua infância? Nós morávamos no interior. Meu pai morava numa fazenda, cuidava da fazenda de gado e a gente morava no interior. Pergunta de número 6. Na sua infância você tinha animais de estimação? Tinha uma cachorrinha chamada Suzy. Era uma gracinha, assim, pretinha, peludinha, coisa mais linda. Depois ela teve filhotinho e tinha outra que chamava Bolinha. A gente adorava elas. Pergunta de número 7. Você participava de algum esporte na sua infância? Participa ainda hoje? Não participava. E nem hoje não participo de nenhum esporte. Pergunta de número 8. Você fala outra língua além da sua de origem? Não. Pergunta de número 9. Qual seria o seu lugar favorito no mundo? Qual seria o meu lugar favorito no mundo? Nossa, não tinha lido as perguntas, então essa pergunta me pegou de surpresa. Qual seria meu lugar favorito no mundo? Eu acho que eu gosto do lugar onde eu vivo e eu sou bem feliz onde eu estou. Pergunta de número 10. Qual foi o seu primeiro trabalho? Eu trabalhava de babá. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a trabalhar e eu era babá. Pergunta de número 11. Qual era o seu desenho favorito na sua infância? Não tinha TV na minha casa, eu não assistia desenho, não tinha, nós morávamos no interior, não tinha nem luz na casa dos meus pais e eu não tinha desenho favorito porque nós não tinha TV, nem sabia, eu acho que existia. Pergunta de número 12. Quem foi ou é sua inspiração na sua vida?
Meu pai, com certeza, ele sempre foi uma pessoa muito honesta, ensinou as coisas muito certas pra gente, então ele sempre foi minha inspiração. Pergunta de número 13. Existe alguma tradição familiar que você gostaria de passar para seus filhos? Tradição, assim, eu não sei dizer se tem alguma, mas eu passo para os meus filhos os ensinamentos que eu tive, né, dos meus pais, né? Do meu pai, que ele sempre foi uma pessoa de ensinar a gente a fazer as coisas certas, uma pessoa muito correta. Então, esses ensinamentos que eu recebi são os que eu passo para os meus filhos. Pergunta... Deixa eu ver, agora me perdi aqui. Pergunta de número 14. Existe algum conselho de seus pais ou avós que você gostaria de passar para os jovens de hoje? Sim, que façam as coisas certas, que estudem, que busquem a Deus, que sejam pessoas do bem, que façam o bem, né? E estudar muito para ter uma profissão e sempre buscar a Deus, que colocando Deus na frente de tudo, tudo dá certo, né? Pergunta de número 15. Você tinha um amigo ou amiga especial na sua infância? Sim, tinha a Ana, que era minha amiga, muito querida, me dava muito bem com ela quando era na infância. Depois, quando eu fiquei moça, eu tinha, o nome dela era Alzira, muito amiga minha, então eu sempre tive uma amiga bem especial. Pergunta de número 16. Você já foi confundido com alguém? Já. Teve um dia que eu estava andando na rua, acho que eu fui buscar minha filha no colégio, e veio a menininha assim, oi, prof, né, correndo pro meu lado, e eu, oi, mas eu não era prof dela, né, ela estava me confundindo com outra pessoa, deve que eu sou parecida com a professora dela, né, e ela veio correndo, toda feliz, me chamando de prof, achando que eu era prof dela. E ela, não sei se ela percebeu que eu não era, porque eu cumprimentei, assim, ela, e ela foi feliz, assim, mas ela me confundiu. Pergunta de número 17. Qual é a pessoa mais famosa que você já conheceu? Famosa? Eu acho que eu não conheci ninguém famoso assim de conversar com a pessoa. Eu já vi, por exemplo, eu já fui em vários shows de vários artistas aqui na nossa cidade, mas eu não conversei com eles. Eu vi as pessoas, mas eu não conversei. Eu não acho que eu não conheci ninguém assim famoso. Eu vi, mas não que eu conversei com a pessoa. Pergunta de número 18. Qual era o seu medo quando você era criança? Eu tinha medo de capivara. Tinha um rio, eu descia assim uma estradinha e tinha um rio. E eu adorava ir brincar lá, porque tinha assim as pedras e era baixinho assim, corria água e eu adorava ir brincar. E o meu pai tinha medo, né, que eu fosse lá e fosse brincar na água. Eu acho que ele achava perigoso, eu era pequena, devia ter uns 5, 6 anos, e ele me assustava que eu não podia ir lá porque lá tinha capivara. Eu imaginava que capivara era um bicho terrível, né? Ele falava, não vá lá que a capivara vai te pegar. Gente, eu morria de medo de capivara, eu não conhecia capivara, eu fui conhecer capivara depois de adulta, que não tem nada de bicho assustador, né? Mas pra mim, a capivara era um bicho muito feio, e o pai falava que a capivara ia me pegar, então eu tinha muito medo de capivara. Pergunta de número 19. Qual é o papel de parede que você está usando no seu celular ou no computador? No meu celular eu uso uma foto minha. Pergunta de número 20. Se você pudesse apresentar um programa de televisão, qual seria? Nossa, qual programa eu gostaria de apresentar?
Eu acho que eu gostaria de apresentar um programa de culinária, né? De fazendo alguma coisa assim, tipo a Ana Maria Braga. Eu acho que seria um programa tipo o dela, né? Acho que seria legal. Qual é o seu programa favorito na TV? Eu gosto de assistir séries. Não tenho, assim, programa que eu assisto, eu não... Pra falar a verdade, eu não assisto TV praticamente, porque vejo muita coisa no celular e no computador, eu acabo não assistindo, mas eu gosto de assistir séries. Pergunta de número 22. Se você estivesse sozinho em uma ilha deserta, qual livro ou objeto você levaria consigo? Bom, se eu tivesse ido de boa, eu ia levar o Pequeno Príncipe. Não sei porquê, mas me veio isso. Agora eu acho que eu levaria esse. Pergunta de número 23. Se você pudesse almoçar com um personagem histórico, quem seria histórico? Um personagem da história, se eu pudesse sentar e almoçar, eu acho que eu ia ser histórico. Olha, eu acho que se eu pudesse, eu gostaria de sentar com Jesus Cristo, sentar e conversar com Ele, conhecer Ele assim, sabe? Conversar. Eu acho que seria muito interessante conhecer Ele, poder conversar com Ele. Ia ser a melhor coisa que ia acontecer se eu pudesse. Ia ser Jesus Cristo, com certeza. Pergunta de número 24. Qual personagem bíblico, né? Seria, qual personagem bíblico você gostaria de conhecer pessoalmente? Jesus. Eu gostaria muito de conhecer Jesus. Acabei de falar que eu gostaria de sentar e almoçar, né, com ele, que ele é um personagem histórico na história da Bíblia, ele é o principal, né? Então, acabei de falar que eu gostaria muito de sentar e almoçar com ele, conhecer ele, conversar. Continua sendo ele. Eu gostaria muito de conhecer Jesus, de poder, sabe, sentar e conversar com ele. Nossa, as pessoas que conviveram com ele, que conheceram ele, né? Nossa, muito interessante. Pergunta de número 25 agora. Você tem um talento pouco conhecido? Não, não tenho. Penso eu que não, né? Se tenho, nem sei que tenho, mas eu acho que eu não tenho, não. Se pudesse, qual personagem você tem um talento? Qual? Pergunta de número 26. Fora do contexto do seu trabalho, quais são suas paixões e motivações ou entretenimento? Fora do meu trabalho, eu gosto muito de cuidar da horta lá na chácara. Adoro plantar, gosto de plantar flores, lá na chácara eu tenho várias plantas. Eu gosto de cuidar das plantas, gosto de ir na horta, eu gosto disso. Qual o seu estilo musical favorito? Ah, não, peraí que eu pulei uma pergunta aqui. Eu tinha lido a 26, fora do contexto do meu trabalho, quais são suas paixões e motivações ou entretenimento? Então, fazer minhas coisas lá na chácara, cuidar da horta, cuidar das plantas, que eu gosto muito. Pergunta de número 27. Se você tivesse 1 hora a mais por dia, o que você faria nesse tempo? 1 hora é pouco, né? O que eu faria? Sei lá, eu não sei o que eu faria com 1 hora a mais, porque 1 hora a mais é pouco, né? É um pouquinho a mais só no seu dia. Eu acho que eu usaria ela para fazer o que eu faço com mais calma, mais tranquilidade.
Qual o seu estilo musical favorito? Eu não tenho uma preferência, assim, por música, não tenho. Pergunta de número 29. O que está na sua lista de desejo enquanto for vivo? Ai, viajar muito, porque eu gosto de viajar. Eu gosto muito. Tem uns lugares que eu quero conhecer, que eu não fui ainda e que eu gostaria muito de ir. Pergunta de número 30. Se você só pudesse usar um único emoji para o resto da sua vida, qual seria? Um coração. 31. Pergunta de número 31. Deve ser o que você mais gosta de fazer na sua cidade? Na minha cidade, eu gosto de caminhar, fazer caminhada, porque tem 2 lagos, tem um que é perto aqui da minha casa, uma hora eu vou lá gravar de novo, eu já tenho vídeo gravado aqui lá, e tem um outro lá no parque, que é o Parque Alvorada, que eu gosto de fazer caminhada lá no parque, é um lugar muito gostoso, muito bonito, e eu gosto de fazer caminhada no parque. Pergunta de número 32. Você gosta de falar ou pregar a palavra de Deus para as pessoas? Eu não tenho muita desenvoltura assim para pregar a palavra, mas eu gosto de conversar sobre a palavra com as pessoas que eu conheço, assim, então eu gosto de conversar. Não sei se é bem pregar a palavra, né, mas eu gosto. Pergunta de número 33. Se você pudesse mudar o seu nome, qual seria? Eu não mudaria, eu gosto do meu nome, eu não gosto muito do meu segundo nome, que eu não sei porque colocaram Terezinha, né? Mas do meu primeiro nome eu gosto, do meu nome é Márcia, então eu acho que eu não trocaria meu nome, eu gosto dele. Pergunta de número 30, deixa eu ver, pergunta de número 34. Fale uma frase preferida. Seja o piloto de suas histórias e voe o mais alto que você conseguir. Essas foram as respostas das perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima collab. Beijos e fiquem todos com Deus.